Alô, boa noite. Daqui a pouco vocês vão achar que eu comprei o Bezerra, né? Que não só no começo do ano pra cá, já é a quarta vez, hoje substituindo o Perdonar também, que não veio, né? E o pessoal aproveita, tem que aproveitar, né? Um feriado para poder também dar um descanso, né? E eu vou fazer no lugar da Marinês hoje, que hoje era Marinês. Ela fez a semana passada no lugar da Cirlei, que a Cirlei tá meio doente, e me pediu para fazer hoje. Então, eu vou vamos estar tentando estudar mais um pouquinho aqui, né? Porque como eu falo para vocês, eu não gosto de falar que é palestra, e sim uma troca de ideias. Apaga a primeira fila. Vamos fazer a prece inicial? Eu acho que vocês já ouviram falar, porque sobre o que eu vou falar aqui hoje, está em bastante divulgação na internet, hoje com o WhatsApp, né? Cada um manda vídeo para lá e para cá. No final vai ter um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que eu já tinha visto há uns 3 anos atrás. Mas lembra quando eu falo para vocês que a gente tem que estar sempre estudando, nem que seja até o mesmo texto ou o mesmo livro? Quando a gente fala para as pessoas, faça o evangelho em casa. Mas vou ler a mesma lição quantas vezes? Quantas forem necessárias para que nós a entendamos. E nessa semana, eu recebi, eu não lembro se foi essa semana ou no final da semana passada, o Roosevelt até por sinal me mandou o vídeo de um educador, professor, filósofo, conhecido de bastante gente, Mário Sérgio Cortella. Já ouviram falar? Alguém já viu algum vídeo dele na internet, alguma coisa? Muito interessante, vale muito a pena. Tá? E um dos vídeos dele, que me chamou a atenção, é justamente esse, que ele fala assim, você sabe com quem você está falando? Tá? Já ouviram uma frase que nós somos o subtroço do vice-treco? Já ouviram essa frase alguma vez? É até meio estranho, né? O subtroço do vice-treco. E esse trecho da palestra dele, que está bem no final dessa exposição dele, é que me chama a atenção. Porque ele coloca a gente, bem dizer, no devido lugar da gente, né? Porque está cheio de gente por aí, com o rei na barriga, o nariz empinado, né? Onde orgulho, vaidade, poder, arrogância, prepotência, egoísmo está preponderando nas pessoas. Então isso dá aquela condição
da pessoa, de qualquer coisa que você vai fazer, a pessoa fala para você sabe com quem você está falando? Não tem isso? Né? As famosas carteiradas, tem um vídeo no Facebook, nossa, esse está correndo muito por aí, né? De uma moça que foi parada por um policial numa blitz no Rio de Janeiro. E ela ofende o policial de tudo quanto é forma, quando o policial apenas estava pedindo para que ela se identificasse, mostrasse os documentos dela. E ela faz um tropé ali, foi filmado isso e colocado, né? Então, essas coisas chamam demais a atenção da gente hoje. E essa condição que o Mário Sérgio Cortella coloca é bem interessante. Vocês vão ver no vídeo, logicamente que eu não vou explicar o que está no vídeo, depois eu vou passar o vídeo no final para que vocês tenham uma ideia. Mas aí eu peguei um outro vídeo muito interessante. Vocês viram um menininho de 9 anos, também no Facebook, que explica para o pai como o universo existe, usando apenas uma formiga. Vocês perceberam? Alguém viu isso ou não? Eu usei esse menino de 9 anos porque ele me deu uma lição. Com 9 anos de idade, eu estudo pra caramba, estou tentando fazer as melhores palestras, vim aqui trazer alguma coisa nova, né? E o menino de 9 anos explicou para o pai o universo da coisa da forma mais simples e objetiva possível, que nenhum estudo até hoje que eu tenha feito me deixaria condições para fazer uma explanação igual a ele fez. Quer dizer que cada vez mais comprovamos a reencarnação. Porque da onde aquela criança com 9 anos traz tanto conhecimento e tanta sabedoria? Eu aproveitei dessa criança de 9 anos para tentar fazer essa explicação que eu vou fazer hoje para vocês. Para a gente tentar ver se a gente consegue responder essa pergunta. Você sabe com quem você está falando? Para quando a gente for tentar falar isso para alguém, ou se alguém falar para a gente, né? A gente consiga responder para ele de uma forma coerente, sem ofender. Aí eu me baseei naquela formiguinha que esse menino explicou. Lá no fundo do quintal da casa dele. Uma formiga hoje, gente, de 1,6 milímetros a 5 milímetros. Logicamente que no deserto tem umas que chegam até 5 centímetros. Aquelas que conseguem viver cascadura no meio do deserto, quente, arenoso e tudo mais. Mas vamos falar das formigas que nós conhecemos aqui. Essa formiga, ela consegue... Isso daqui, o meu amigo Google que me ajudou, tá? Algumas pesquisas feitas no Google. Ela se afasta, no máximo, está colocado lá no Wikipédia, 500 metros da sua casa. É o que a formiga consegue se afastar e se localizar de volta através do próprio feromônio que ela expele, achar o caminho de volta para casa, seja para que lado ela for. Quer dizer, então uma formiga consegue rodar 500 metros quadrados, vamos dizer assim. 5 quadras para um lado, 5 para lá, 5 para cá, 5 para cá. É o que ela consegue afastar de casa e voltar para a casa dela. O que essa formiga conhece do universo? O universo dela está compreendido nesses 500 metros quadrados. Porque ela não se afasta daquilo ali. Só se ela entrar para dentro de uma casa, for parar numa sacola de lixo, e esse lixo for transportado para algum local, onde provavelmente ela vai montar uma nova casa e o universo dela vão ser aqueles 500 metros ao lado da casa dela que ela montar. É o universo que a formiga conhece. Vocês já estão captando o que eu estou querendo passar para vocês ou não? Qual o universo que a gente conhece hoje? Quando nós discutimos a existência de Deus, quando nós discutimos a reencarnação, vida em outros planos, qual que é o nosso universo? O que nós conhecemos para podermos falar que somos alguma coisa? Eu conheço... Eu acho que se eu sair fora daqui uma vez para o Paraguai e uma para a Argentina. Quer dizer, não fui muito longe. Tem gente que conhece vários países do mundo, não tem? Mas tem aquele que, se a gente por aqui, que nunca saiu nem de Barra Bonita. Estão percebendo o universo de cada um onde está resumido? Tudo bem que hoje tem internet, tem televisão, tem um monte de informação que chega para a gente mostrando o mundo inteiro.
Né? Mas, fisicamente e espiritualmente, eu nunca tive lá. Para poder falar que eu sei da cultura daquele povo, de como eles vivem, o que eles comem. Né? Então, essa formiguinha, ela conseguiu o quê? Vamos imaginando, enquanto eu vou falando sobre a formiga, que o nosso universo seja um grande quintal, um grande terreno, onde existem vários formigueiros. Só que se um formigueiro estiver numa distância a mais do que esses 500 metros, a 1 quilômetro, o formigueiro daqui já não conhece nem o formigueiro de lá. Não faz parte do universo dele. E aí o que o formigueiro daqui vai falar? Não existe vida fora do nosso universo, do nosso formigueiro. Não é assim? Não é isso que o ser humano vem fazendo hoje? Então, esse orgulho, essa prepotência do ser humano, que se coloca dessa forma, você sabe com quem você está falando? É uma prepotência muito grande. É? E ele se achar que só no nosso planetinha aqui, que hoje, cada vez que os cientistas estudam mais os astros, cada vez nós estamos ficando menor. Cada vez nós estamos ficando menor. O planeta. Se o planeta está ficando já parecendo menor do que um grão de areia, imagina a gente que está dentro do planeta e imagina essa formiga que ela é muito menor do que a gente. Então, aí, para contar a história para vocês, eu fui fazendo uma ilustração. Novamente, o meu amigo Google me ajudou. Eu fui lá na beira do rio Amazonas, em Novo Aripuanã, onde eu só achei aquele barracão ali perto. O resto era tudo terra, mato ou a água na frente. Então, imaginemos que esse formigueiro está localizado a mais de 500 metros desse barracão. Quer dizer, então, esse barracão não faz nem parte do universo desse formigueiro. E está ali na beira do Amazonas. Coisa simples, vamos buscar no Google, olha lá. Se nós afastarmos um pouco mais, nós já não enxergamos o barracão. Mas o formigueiro e a formiga está lá dentro do universo dela e ela já não conhece, vamos supor que ela estiver nesse ponto branquinho aqui, ó, ela já não conhece nada aqui em volta dela, que esteja mais do que 500 metros da casa dela. E o universo dela está resumido nesse pontinho aqui. Afastamos um pouco mais, já temos 105 quilômetros de altura. Já fica difícil de identificar aqui até qual ponto era do local que a gente já tinha pego para poder definir. Mas estamos dentro ainda de Novo Aripuanã, que eu acho que ninguém nunca tinha nem escutado falar que pudesse existir isso daí. Lá na beira do rio Amazonas. Você está vendo como que o universo nosso é bem restrito? Isso está dentro do nosso país. Na beirada do rio Amazonas, que falam todo dia sobre o rio Amazonas. Afastamos para 1.100 quilômetros. Apareceu uma coisa que eu nem sei o que é alguém que fez algum caminho e ficou traçado lá no Google, lá dentro da floresta amazônica. Mas olha só, o nosso pontinho é insignificante agora. Tá? Ele seria mais ou menos aqui assim, ó. Tá vendo? No encontro desse rio, olha. Aqui assim, ó. Tá? Esse é o Rio Madeira, para quem não conhece, onde hoje faz o transporte Porto Velho até Itacotiara, no Rio Amazonas, transporte fluvial. Porto Velho, acho que vocês escutaram, porque quem vê o jornal, ano passado ele ficou debaixo, final do ano passado, né? Estava com 19, 20 metros o rio acima do nível normal. A gente com seca aqui e lá com água em excesso, né? Estava parado tudo por lá, agora está parecendo que voltou na normalidade. Mas a bendita formiguinha, se o rio transbordasse mais um pouquinho, a formiga ia ser levada pelo rio. Aí ela ia conhecer um universo um pouquinho maior. Navegando, se ela pegasse uma folha de carona, né? Um reminho, e ia longe daí, não é assim? Mas olha só, vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo passar para vocês? Se nós estivéssemos do lado dessa formiga aqui, nós já não seríamos nada, com 1.100 quilômetros de distância, de altura. Afastamos um pouco mais. E temos o nosso planeta.
que na verdade, apesar de chamar terra, 70% é água. Então, aquela formiga corre um sério risco de ser levado pela água daqui até o oceano, e nós nem sabemos mais da existência dessa formiga. Se ela passou por aqui, se ela não passou, se ela está no plano espiritual ou não, né? Você sabe com quem você está falando? Expandimos um pouquinho mais. Estamos no nosso sistema solar. A Terra está aqui, ó. Um planeta não muito grande, alimentado por um Sol que hoje já sabe-se que é quinta grandeza e está indo para menor ainda, né? Porque estão achando situações no plano muito maiores do que essa. E nós continuamos insistindo que só aqui nesse local existe vida. E tem alguém aqui nesse local que tem a coragem de perguntar para o outro, ofendido por qualquer coisa que seja, se a pessoa sabe quem ele é. Porque quando a pessoa questiona você nisso, é porque ela está querendo se pôr superior a você. E nesse momento aqui, nem do tamanho da formiga podemos dizer que somos, para essa grandeza que estamos vendo. E se damos um pulo mais atrás ainda, até o nosso Sol desaparece quase aqui, ó. Olha o tamanho disso, quantos sóis, quantas estrelas estão envolvendo esse universo que nós não conhecemos. E isso daqui não é 1/10 do que conseguimos conhecer ainda. Porque nós não temos equipamentos ou condições de chegar a explorar o universo inteiro. E mais um pouquinho ainda. Já não sabemos nem aonde nós estamos aqui nesse meio. E será que só no nosso planeta existe vida? Será que somos tão importantes assim para colocar o dedo na cara de alguém e perguntar para ele se ele sabe com quem ele está falando? Quem ou o que somos nós perante a galáxias e galáxias e fotos do telescópio Hubble, né, que foi o que conseguiu chegar até mais longe hoje, está mandando imagens para a gente ainda. Mesmo assim, o que ele avançou dentro desse espaço infinito não é nada. Não é nada. Ele já descobriu muita coisa, mas não é nada perante ao tamanho que o universo tem. E nós estamos aqui resumidos numa cidade em Barra Bonita, num globo que não é um grande planeta, pelo contrário, está alimentado por uma estrela de quinta grandeza, então é bem pequenininho, já é considerado um grãozinho de areia perto de outros planetas que já foram encontrados, mas ainda temos a convicção que não sabemos identificar quem seja Deus. Foi o homem que criou tudo isso. Colocando o dedo na cara do outro, você sabe com quem você está falando? Não foi, porque não é dessa forma que se cria uma situação como essa. Isso se cria com quem tem poder, principalmente da humildade, do perdão, de passar por cima desses defeitos que nós temos, da arrogância, do poder, do orgulho, né? E saber que estamos numa caminhada para tentarmos nos melhorar. O Mário Sérgio Cortella, ele me chamou muita atenção, porque quando ele fala que nós somos o subtroço do vice-treco, quer dizer, nós não somos nada quando a gente... O Jô Soares já falava, ser vice de alguém não é nada, né? Vice não é nada, não era assim que tinha um programa do Jô que ele falava? Vice não é nada. Quer dizer, na verdade, se nós formos levar em consideração, aqui nada é nada. Eu escuto uma frase faz muito tempo, mais ou menos assim, que o homem quer dominar o mundo, mas que ele não consegue dominar a si mesmo. Porque ele não consegue dominar as suas matérias. Quando ele quer dominar o mundo, ele vai pisar em muita gente. Não teria que um homem querer dominar o mundo. Não precisaria isso. Pelo contrário.
O mundo tinha que ser dominado por todos que estão aqui de forma iguais para todo mundo. Logicamente que dentro do merecimento de cada um e com a condição que cada um tem para dominar alguma coisa. Mas isso não dá poder a ninguém para colocar o dedo na cara de ninguém e falar assim, você sabe com quem você está falando? E eu fiquei pensando nessa frase, no subtroço do vice-treco. E eu tentei imaginar assim, lógico que Deus não vai fazer isso, viu gente? Por favor, hein? Não vão sair daqui falando, o Pedro falou isso aí não. Peraí. Fazendo uma suposição, que se Deus resolvesse mandar um raio na minha cabeça aqui agora, Ele não vai fazer isso porque Ele não vai nunca querer destruir a sua criação. Apesar que falam que todo Pedro é gente boa, né? Só que também dormindo. Então, ele quer mandar um raio para ver se acaba de vez. Se ele conseguisse acabar com o Pedro matéria e com o Pedro espírito, que falta que o Pedro ia fazer para a humanidade? Depois de tudo isso que eu te mostrei? Depois de nós estarmos ali naquela galáxia imensa, eu não sei nem aonde eu estou naquele lugar, eu estou me sentindo menor do que aquela formiguinha que começou na nossa explanação? Que falta que eu iria fazer para a humanidade? O que ia acontecer? Ia acabar o mundo? Não. Ia ter uma catástrofe? Não, também. O que iria acontecer? O máximo que poderia acontecer é minha esposa e meu filho sentir um pouquinho de falta. Muitas vezes não vai que vai, né? É sentir um pouquinho de meu marido, meu pai, né? Malemar isso daí ia acontecer. Não ia interferir no processo natural de nada. O mundo não ia parar por causa disso. Lógico que Deus não vai fazer isso, porque Deus não nos criou para nos destruir. Senão fica parecendo brinquedinho, né? Que nem criança que parte o brinquedo no meio e joga porque não gostou dele. Não é assim. Apesar de nós estarmos resumidos a uma poeira cósmica, eu acho que nem uma poeira cósmica, até uma poeira cósmica deve ser maior do que a gente, mas nós temos algum objetivo aqui. Se nós estamos aqui, existe um objetivo e existe um porquê. A única coisa que nós não podemos é ficar mais ostentando orgulho, prepotência, vaidade, egoísmo, isso é meu, isso é seu, nós estamos separados, brigas. Eu acho que está na hora de começarmos a repensar. Aí eu fiquei pensando mais uma coisa ainda. Ainda que se eu fosse o subtroço do vice-treco, eu ainda era alguma coisa. Mas depois que eu estudei para fazer esse bate-papo, eu vi que nem o subtroço do vice-treco eu não sou. Então, aí eu entendi o Mário Sérgio Cortella, porque no final da apresentação dele, quando ele fala, então, se alguém perguntar para vocês com quem você pensa que você está falando, você fala, você é o subtroço, é até difícil de guardar isso, né? O subtroço do vice-treco. Quer dizer, se eu ainda for isso, eu estou me dando por contente, porque ainda sou alguma coisa. E eu fiquei meio assim com ele, até eu não gostei um pouco. Eu fui estudar por causa disso. Eu falei, mas ele está me resumindo a um... Que nem eu falei para vocês, se cair um raio agora aqui na cabeça do Pedro e extinguir corpo e espírito, não vai fazer falta para ninguém. Na realidade, não vai interferir mesmo no sistema, no ecossistema, no planeta. Vai só sumir um daqui, mais nada. Que é uma poeirinha, uma coisa irrisória. Vai fazer falta para muito pouca gente. Não vai ser assim uma falta grande. Se eu for na Coab, tem gente que não me conhece. Se você falar que o Pedro morreu, não, grande coisa. Quem que é esse? Você saber quem que é? Muitas vezes o vizinho seu que mora do lado não sabe quem você é. Hoje em dia, do jeito que estamos, né? Então, isso me preocupou bastante. Só que depois eu fui estudando, fui buscar essa interpretação do Mário Sérgio Cortella. Ele, como um filósofo, lógico,
tem uma posição, vocês vão ver durante o vídeo que nós vamos mostrar, que é muito interessante. Infelizmente, gente, quando a gente puxa vídeo da internet e traz para o computador para poder passar para vocês, normalmente o áudio não é aquela qualidade muito boa. Mas já conversei com o Maicon lá, nós vamos tentar ajustar aqui para que fique da melhor forma possível. Prestem bastante atenção nesse... E no YouTube vocês acham vários vídeos de Mário Sérgio Cortella com explanações diversas. Hoje nós vamos nos basear em cima desse daqui, tá? Vou tentar aqui. Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem você está falando? Tem gente que inclusive não admite nem ser travado na porta giratória do banco, aliás, uma ofensa. Quase que ele vira para o guarda e diz assim, não está vendo que eu sou branco? Tem gente que não admite separado num acesso controlado. Sabe com quem você está falando? O que você responde, hein? Eu pedi para colocar um reto projetor aqui para eu desenhar um pouco o que é que significa. Agora que vocês prestem atenção. Com quem você está falando, o que será que você responde? O que é um ser humano, hein? O que será que é um ser humano? O que é um homem? O que é uma homem e uma mulher? Se quiser até deixar a luz por conta da filmagem, pode deixar à vontade, tá? Não vai atrapalhar aqui. Mas é uma questão da... Isso. Olha que coisa. O que é um ser humano? Aristóteles disse no século IV a.C. que o homem é um animal racional. Até hoje a gente usa isso. O homem é um animal racional. Pascoal disse no século XVII, o homem é um caniço pensante. Já imaginou? Fernando Pessoa tem a definição que eu mais gosto do ser humano. Fernando Pessoa dizia, o homem é um cadáver adiado. O homem é um cadáver adiado. É bem precisa a definição. O que é um ser humano? A ciência tem algumas suspeitas e eu queria fazer uma rápida viagem aqui só para você não perder. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço. Até alguns anos essa teoria era considerada única. Hoje já há suspeita de que talvez não seja assim. Mas se acredita que nós estamos num universo que tem um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço e que é, atenção, um dos universos possíveis. A física quântica, que será dominante a partir de agora, ela não trabalha mais com a noção de universo, mas com a noção de multiverso. Basta você ver grandes livros do Marcelo Gleiser e outros estudos que são feitos nessa área, com uma tradução muito boa para a linguagem mais comum, isso vai nos ajudar a pensar. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico e provavelmente também esse universo apareceu há 15 bilhões de anos. Alguns falam em 13, outros em 18, mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que um cientista inglês que morreu há 5 anos, de rotação, que ele não acreditava, ele chamou de Big Bang e o nome pegou. Qual que é a suposição científica? Que há 15 bilhões de anos o nosso universo estava todo ele contido num único ponto. A lógica é a seguinte, olha aqui na minha mão. Você pega uma mola de metal e vai apertando, e quando você chega no máximo do aperto, você amarra com uma cortinha. Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida. Há 15 bilhões de anos, nosso universo inteiro estava num único ponto adensado. Há 15 bilhões de anos, alguém, alguma coisa, Deus, não sei, cortou a cortina. E aí ele expandiu. Ao expandiu matéria e liberou energia. Fique tranquilo, nós estamos ainda em expansão. Tanto se olhar ao céu hoje à noite, dá para observar em relação ao ano passado a expansão do nosso hemisfério. Se você tiver clareza. E é verdade, nós estamos em expansão porque a mola ainda está em estendimento. Aliás, quero lembrar você que o céu que você vê hoje é o céu de 2004, que é exatamente a velocidade da luz das estrelas que estão chegando para nós. Nunca ofereça o céu à sua amada. Esse é o nosso céu porque pode ser o de outra. Era de 2004. O céu de agora, de hoje, você só vai ver em 2010, de fato. Fora. Há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia, nós estamos em expansão. Você vai concluir o óbvio comigo, né? Quando chegar no ápice da expansão da bola, ela vai voltar. E depois parece que esse processo se histórico e diastórico como o nosso coração. Talvez os orientais conheçam isso melhor, porque eles têm religiões que trabalham com a noção do expandir e recolher. O pulmão faz isso, o coração faz. Parece que o planeta e a vida fazem isso, o nosso sexo expande e retrai. Parece que tem um segredo na vida
luz histórica e diastórica, não sei. Aí é uma questão de crença. De qualquer forma, né, há essa. Fique tranquilo, porque esse encolhimento a ciência já calculou, vai se dar em 12 bilhões de anos. Até lá você já está aposentado pelas novas regras. Por isso que eu fiz o meu PGBL do banco, exatamente para poder me garantir. Olha só, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galáxia em grego é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança, a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias sem luz própria, 9, para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é uma planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que ainda pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta que é uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida fixa, que é tão pequena, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 bilhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 bilhões de espécies já classificadas, que vivem num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é onde nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, compondo uma única espécie, entre outras 3 bilhões de espécies já classificadas, que vivem num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única coisa de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim, sabe com quem que você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Senta aqui. E aí começa tudo de novo, né? É lógico que ninguém... Com maior clareza, lógico, todo mundo hoje quase tem acesso ao YouTube. Dá para você, tem lugar que ele fala meio rápido, né? Fica meio assim, mas vale a pena essas colocações filosóficas na vida da gente, porque levam a gente a nos colocarmos nos nossos lugares.
Porque quando eu falo nos colocarmos nos nossos lugares, eu estou me colocando também. Por mais que não queira, essas más tendências que nós temos aqui no nosso plano, elas nos tentam a todo instante. Elas nos tentam a todo instante. Então, precisamos vigiar um pouco mais quando nós estamos conversando com o nosso amigo de trabalho. Muitas vezes ele pode chegar um pouco grosseiro com a gente, só que nós temos que ter o entendimento, como também nós podemos um dia chegar muito grosseiro com ele por algum motivo que a gente não sabe o que está acontecendo, nesse pequeno grão de areia que somos nós, ou menores do que um grão de areia em comparação com todo esse universo que ele falou. Mas todos temos os nossos problemas, cada um com o seu problema, e muitas das vezes recebemos algum pisão, algum pontapé, algum tapa na cara, assim. Muitas vezes o tapa na cara dói menos do que alguma palavra, né, que é emanada até a gente. Então, vamos tentar entender as pessoas, né? Abaixar um pouco o nosso orgulho, a nossa prepotência e tentar entender que aquele que está do lado da gente está nessa mesma jornada. É essa pequena formiga tentando muitas vezes encontrar o cheirinho do feromônio para encontrar o caminho de volta para casa. É o que nós estamos fazendo aqui. Na realidade, a nossa casa não é nesse planeta. A nossa casa é todo o universo. Vai depender de como nós estivermos espiritualmente falando, a nossa evolução espiritual. E isso depende de cada um de nós. Tá? Que tenha sido proveitoso esse bate-papo de hoje. Né? E assim que eu tiver mais coisas desse tempo, que eu acho que chama muito a atenção da gente, nos põe a pensar sobre tudo isso, eu trago mais alguma coisa para vocês, tá bom? Uma boa noite a todos, um bom feriado aí, uma continuação de férias, um bom final de semana e até uma próxima, se Deus quiser, então.